Boa noite a todos. A palestra de hoje será sobre os caracteres dos verdadeiros profetas. Profetas são somente aqueles que fazem profecias? Segundo Allan Kardec, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Ela se aplica a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, o profeta não são apenas aqueles que fazem predições sobre o futuro. Sua principal função não é a de um adivinho, mas sim de alguém chamado por Deus para transmitir a sua mensagem. A maior parte dessa mensagem tem relação imediata com as questões da época. Eles denunciavam injustiças sociais, violência, idolatria, desobediência às leis de Deus. É fácil deduzir porque eles não foram muito apreciados em vida. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Isaías, Jeremias, Zacarias, Urias e tantos outros sofreram em virtude da sua pregação. Então, se eles foram perseguidos e mortos, por que seus escritos chegaram até nós? Porque as previsões que eles fizeram eram verdadeiras e se realizaram. Somente posteriormente eles foram reconhecidos. A história demonstra que muitos indivíduos que trazem avanços significativos para a humanidade enfrentam resistência, perseguição e até mesmo a morte. Na época de Jesus, os fariseus construíam monumentos em honra aos profetas mortos e afirmavam: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice na morte dos profetas. Em Mateus 23, 31, Jesus denuncia essa hipocrisia. Vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. A tradição judaica acredita que Deus tem um limite de paciência perante a iniquidade do povo. Encher a medida faz transbordar o cálice, o que dá lugar à justiça divina ou julgamento. Por meio da reencarnação, estes fariseus podem ser os mesmos antepassados que eles acusavam. Fato é que eles realmente encheram a medida e selaram o destino daquela nação ao rejeitarem o Messias. Pausa para explicação. Se alguns de vocês estavam prestando atenção, eu não quero que saiam daqui pensando que nós temos um Deus vingativo. Sim, fato é que os judeus rejeitaram Jesus como Messias. E décadas depois, tiveram a nação e o templo destruídos. Há relação com a ira de Deus?
Não. Se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias e a sua doutrina de mansidão e de paz, eles não teriam se revoltado contra os romanos e causado a própria destruição. Hoje, nesta época de transição, esta mesma sentença está pairando sobre nossas cabeças. Mencionando as críticas que Jesus lançava aos fariseus, a que eu achava mais severa está contida em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos túmulos caiados, que por fora são belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de imundície. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Tanto o mosquito quanto o camelo são considerados impuros pelos judeus. Era costume coar o vinho com um pano fino para evitar engolir o inseto. Mas Jesus disse: o que torna alguém impuro é o que sai da boca, não o que entra por ela. Os fariseus se preocupavam com o pagamento do dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, mas ignoravam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E nós? Coamos o mosquito e engolimos o camelo? Cumprir rigorosamente os preceitos exteriores de uma crença, como código de vestimenta, alimentação, postura, é o mosquito. Mas criticar e condenar o próximo é o camelo. Discutir durante horas sobre a tradução de uma passagem bíblica, mas não dispor de 1 minuto para atender o próximo em necessidade. Frequentar religiosamente a igreja ou o centro espírita uma vez por semana e não dispor de tempo para dedicar aos irmãos em necessidade. A espiritualidade não é uma lista de verificação burocrática, mas refletir se não estamos gastando energia em detalhes irrisórios ou discussões irrelevantes, enquanto ignoramos a necessidade de ser pessoas mais éticas, mais caridosas e justas no dia a dia. Retomando, a preocupação em reconhecer o verdadeiro profeta é de todos os tempos. Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 15, já nos alertava: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os conhecerão pelos frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Curiosidade: o espinheiro mencionado é conhecido na região como ramos, que produz frutos escuros semelhantes a uvas, mas são tóxicos e amargos. Da mesma forma, existe um tipo de abrolho cuja flor, antes de abrir, lembra um figo verde.
Se você tentar colher, ficará com a mão cheia de espinhos. Podemos fazer uma analogia. A parreira exige cuidado, poda e tempo. O espinheiro cresce sozinho em solo abandonado. A figueira é símbolo de paz e prosperidade. O abrolho, símbolo de uma terra negligenciada. Como a natureza interna do falso profeta, que acaba se revelando por suas ações, por mais que a aparência engane em princípio. Entre os anos 60 e 90, depois de Cristo, foi escrito Didaquê, ou o Ensino dos 12 Apóstolos. Um dos documentos cristãos mais antigos. Era um manual da igreja primitiva para reconhecer a conduta dos verdadeiros profetas. Nele encontramos o termo Christemporos, ou comerciantes do Cristo. Já naquela época existiam os aproveitadores. Mas e hoje? Será que ainda encontramos esses comerciantes do Cristo? Hoje temos a teologia da prosperidade. Os cristãos primitivos ficariam horrorizados com as igrejas cobrando doações dos fiéis em troca das bênçãos. Os fiéis são levados a crer que realmente podem barganhar com Deus. Eles investem no mercado das graças e esperam receber de volta com juros e correção monetária. Como se a bênção fosse medida pelo acúmulo material. Se Deus fosse um garçom distribuindo mordomias, o pobre ou o doente seriam tidos como desprovidos de fé, ou mesmo pecadores. Como disse Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Para os primeiros cristãos, a recompensa real estava além desta vida. O maior dom de Cristo era a perseverança, não a conta bancária. O Didaquê trazia regras simples e diretas. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é falso. Ele não deve viver às custas da comunidade. Se pedir dinheiro para si, é falso. É compreensível, porque o manual caiu em desuso. O falso profeta ensina pelo que pode obter, não pelo que pode oferecer. Se nos encarnados podemos observar a conduta, nos desencarnados avaliamos o que escrevem. No livro dos médiuns, Kardec apresenta princípios para analisar as comunicações espirituais. O bom senso é o único critério real. A linguagem indica a qualidade dos espíritos. Os superiores expressam-se com nobreza, simplicidade, dignidade, sem trivialidades ou lisonjas. A pureza dos sentimentos é a verdadeira medida da superioridade. Já os espíritos imperfeitos
revelam-se pela violência, conselhos que fomentam a discórdia, linguagem pretensiosa ou obscura, e a ostentação de um conhecimento que não possui. Os falsos profetas estão se multiplicando hoje em dia. Eles entronizam a individualidade com foco excessivo no próprio bem-estar, no sucesso que ignora a empatia e a solidariedade. O único objetivo da vida é a busca por prazer e satisfação imediata. O valor do ser humano é concedido pelos bens que possui. A importância é concedida pelo celular que ele usa, pela roupa de marca que ele veste, pelo tênis que calça. Aqueles que não possuem estes bens ou se sentem inferiorizados ou recorrem à violência para os obter. Logicamente, existem as exceções. Aqueles que já descobriram que a verdadeira vida não se encontra nos tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões vêm roubar. Algumas pessoas dizem que este desprendimento dos bens é falso. Tem como único objetivo mascarar a impossibilidade de os obter. Mas o verdadeiro desprendimento não nasce da impossibilidade de obter, mas da consciência do valor relativo das coisas. Algum tempo atrás, eu li uma reportagem sobre a década de 50 nos Estados Unidos, que somente os muito ricos podiam comer camarão, em virtude da dificuldade do armazenamento e da escassez. Era sinal de status poder comer camarão todo dia, enquanto os pobres só podiam comer batata, repolho, carne de porco. E apesar de alguns pobres acharem que eram infelizes por não poderem comer camarão, a alimentação que eles tinham acesso era muito mais saudável e nutritiva. E hoje? O que é mais saudável e nutritivo? Comer ovo ou filé mignon todo dia? O que é melhor? Ter um carro mais antigo na garagem, pagando menos imposto? Ou um carro zero, financiado, com algumas prestações em atraso e pagando um imposto caríssimo? Aliás, se alguém quiser aqui, tiver interesse em comprar um carro com baixa quilometragem, a gente pode conversar depois lá fora. Se alguém não possui riqueza, mas passa a vida desejando-as com inveja e amargura, essa pessoa, mesmo sem o dinheiro, pode ser mais materialista do que o rico. Valorizar o que se tem é um exercício de gratidão, mas o desprendimento vai um passo além. O desprendimento real ocorre quando a nossa felicidade não depende mais do que temos na conta bancária ou na garagem. Paulo em Coríntios afirma que devemos viver no mundo sem ser do mundo. Isso não significa ser negligente ou indiferente, mas conscientes
de que nada nos pertence e que um dia as devolveremos como depositários que somos. A doutrina espírita resgata a essência do cristianismo primitivo. Jesus como modelo de perfeição moral, não como um distribuidor de favores. O cristianismo não é rito, é a transformação do sentir e do agir pelo amor de Deus. Se essa moralidade fosse aplicada por todos hoje em dia, construiríamos agora a Nova Jerusalém. Meus amigos, ao sairmos daqui hoje, a pergunta que devemos ter em mente não é apenas saber quem é o falso profeta lá fora, mas sim como está o profeta que habita em nós. O verdadeiro profeta, como vimos, não é aquele que adivinha o futuro, mas aquele que ilumina o presente com a vontade de Deus. Ser um profeta nos dias de hoje é ter a coragem de ser honesto em meio à corrupção. É ser pacífico onde transborda a violência. E é manter as mãos abertas tanto para amparar o próximo, como para devolver à vida o que ela nos emprestou. Que não sejamos comerciantes de Cristo, mas seus servidores. Que nossa conta bancária não seja a nossa medida de fé. E que o nosso carro zero ou o nosso camarão não pesem em nossa consciência. Vivemos em um mundo que tenta nos vender a felicidade ilusória das aparências, prometendo que a bênção divina está no consumo. Mas a verdade é que Jesus não pede o seu dízimo, ele pede a sua transformação. Ele não quer o que você tem no bolso, mas o que você tem no coração. Muita paz a todos.